Boa noite, pessoal. Olá, amigos, uma boa noite. Aqui uma imagem fantástica dos patinhos pôr do sol aqui na Ria de Aveiro. Fantástica. Muito bonito. Final do dia aqui, cidade de Aveiro. Queria compartilhar convosco Gênesis, capítulo 3, verso 5 e seguintes. Imagem deslumbrante. Junto ao Hotel Meliá. Estava a dizer que quero compartilhar convosco Gênesis 3. Gênesis 3, vamos ler a partir do verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor seu Deus entre as aves do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E aqui vemos esta passagem. Aproveitar para ver aqui umas imagens deslumbrantes. E vemos a seguir aqui, logo no verso seguinte, e Deus disse, questionou Adão: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? E Adão, ele respondeu, então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isto, maldita serás mais toda a fera, mais todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, aliás, e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E para a mulher, Deus sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, e em meio à angústia, à agonia, darás à luz filhos. Seguirás os desejos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra poderá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. E com o suor do teu rosto, verso 10, comerás o teu pão até que voltes ao solo ou à terra, pois da terra foste formado, porque tu és pó e ao pó retornarás. Até aqui. A questão desta noite, a meditação é: quando Deus, a palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem, diz que havia no jardim
a serpente, que era a mais astuta de todas as animais do campo, era a mais inteligente, a mais sagaz. Revelamos aqui de um ser superior. Não a serpente física, mas a palavra de Deus diz que este ser superior, outrora Lúcifer, anjo de luz, ele roubou a coroa da vida ao homem. Ele influenciou o homem para uma queda desastrosa, fatal. E ele seduziu, usando a mulher, e depois de conseguir com que a mulher desobedecesse, ele usou a mulher para fazer desobedecer Adão. Isto é, ele tomou forma de serpente para influenciar a mulher, para seduzir a mulher, para levar a mulher à rebelião, e depois da mulher ter caído, depois dele dominar a mulher, ele usou a sua rebelião, o seu estado de rebelião e de pecado para também levar Adão a pecar. Bom, até aqui nós percebemos um pouco, parece irracional, parece ilógico, parece um pouco louco, mas na verdade quero compartilhar convosco princípios espirituais. Princípios pelos quais nós nos devemos balizar e viver. E a questão é, onde estás, Adão? E a questão que Deus coloca aqui é profunda. E diz que essa serpente, no verso 1, era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha criado. E essa serpente, ela fez com que o homem caísse. Essa serpente fez com que a humanidade caísse. Essa serpente foi a responsável por esta queda vertiginosa, drástica do homem. E então ela narra-nos um facto e uma pergunta que eu quero deixar como meditação esta noite consigo e comigo. Quero abrir os olhos do seu entendimento, quero que por meio do Espírito Santo, por meio da Palavra de Deus, os olhos do entendimento possam se abrir à Palavra de Deus, à Escritura, a Palavra que é revelada pelo poder do Espírito Santo, e por meio dessa Palavra o Espírito Santo vivifique todo o nosso ser, porque a Palavra de Deus diz que a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que a uma espada dos gumes, ao ponto de dividir espírito e alma, juntas e medulas. Ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração, e a criatura alguma está encoberta diante dela, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E a questão aqui é, e sempre será, a questão que Deus colocou ao homem. Esta narrativa do capítulo 3 narra-nos que essa serpente influenciou o homem à queda. Ao ponto de dizer, olha, foi assim que Deus disse que toda a árvore do jardim comerás. E depois vemos que aquilo que respondeu, que a resposta que veio, aliás, daí, através de Eva, a resposta foi que sim, todas as árvores do campo podemos comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a questão é que árvore era esta, que tipo de árvore e de fruto era este. E o que é que está por trás disso? Quais são as implicações dessa desobediência? Nós vemos. Mas a questão disto é que até lá, a palavra de Deus narra-nos, que o relacionamento entre o homem e a mulher eram normais. Inclusive a palavra de Deus narra-nos este facto, diz que ele disse, depois disso, disse, olha, porque Deus sabe, no verso 5, a serpente disse à mulher, porque Deus sabe que no dia que comer se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E algo que aconteceu até naquela data, que nós logo vemos, isto são narrados estes factos, logo no verso 6,
Diz que viu que a mulher, que aquela árvore, que até à altura não era boa, agora era boa para comer. Aquela árvore que não era agradável aos olhos, agora já era agradável. E a árvore que não era desejável para dar entendimento, agora já era desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Isto é por influência, eles conseguiram ver aquilo que não viam. Eles deixaram-se manipular. Eles deixaram-se, diz o apóstolo Paulo, quem vos enfeitiçou para não obedeceres à verdade. E eles foram enfeitiçados por esta serpente para um princípio que rege todo o universo. Que rege tudo aquilo que é criado por Deus, foi criado por Deus. É a obediência, tudo está sujeito a Deus. Mas Deus, a ver esta criatura que ele tinha formado, do pó da terra, que soprou nele o fogo da vida, e agora Deus dá domínio e poder sobre todas as coisas, e diz ao homem, olha homem, estão ali duas árvores, da árvore que está no centro do jardim, da árvore da vida tu comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nela não tocarás, porque no dia dela tocar certamente morrerás. E o problema está aí, a consequência que advém daí, da violação destes princípios. Foi estabelecida uma ordem que não era para ser desobedecida. E até então tudo era perfeito, até então tudo estava em obediência. E a partir desse momento diz que o homem viu, depois da influência, de se deixar influenciar, o homem viu, a mulher viu, aliás, que aquele fruto já era bom, já era desejável para dar entendimento, era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E então comeu e deu ao seu marido. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles tentaram remediar um problema, eles conheceram que estavam nus. E que você prestasse atenção a esta passagem aqui, que é muito importante, porque algo aconteceu que até então não era normal, agora eles viam-se numa situação que algo tinha acontecido. E o que é que tinha acontecido, o que é que aconteceu? Depois daquele ato de desobediência, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram para si folhas de figueira e fizeram para si aventais. Esta expressão que conheceram revela-nos que algo aconteceu que até então não tinha acontecido. Um bocadinho fofinho. E então diz aqui que eles cozeram para si folhas de figueira e então eles que denota aqui algo, esta palavra revela-nos aqui que ficaram desprotegidos, separados da proteção. Algo aconteceu que eles notaram uma diferença. Então diz que ouviram voz do Senhor Deus, que passeavam no jardim pela variação do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor, seu Deus, entre as árvores do jardim. Eles esconderam-se. Até então era normal. Deus aparecia pela sombra da variação, no final do dia, e ele passeava pelo jardim e tinha comunhão com o homem. Devia ser algo extraordinário, algo maravilhoso. O Criador dando a oportunidade da sua criatura ter comunhão. Era uma comunhão perfeita. Era algo de maravilhoso. Mas no momento que eles desobedeceram, comeram do fruto da árvore que estava no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, diz a palavra de Deus que eles ouviram o vosso Senhor Deus e que passavam no jardim pela variação do dia e esconderam-se. Já não era aprazível a presença de Deus, agora ela era temível. Eles estavam com medo entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Agora volto ao princípio, o título desta mensagem, desta meditação é: onde estás? Onde nós estamos? Onde está você? Onde estou eu? Onde está você? E eu, meu amigo, meu amado amigo, amados amigos, queridos ouvintes, como é que está? Como é que nós estamos em termos espirituais?
Porque o homem escondeu-se. E desde aí a humanidade tem-se escondido. E o Evangelho é uma mensagem de reconciliação. Um Evangelho é uma mensagem de esperança. Um Evangelho é um chamado de Deus, uma mensagem da parte de Deus à reconciliação. É um chamado, é um convite a sentar na mesa com Deus. É um convite para as bodas. E por meio desse convite que nos é endereçado, digamos que as coisas são restauradas. O caminho é restaurado. O acesso é restaurado. Mas eles esconderam-se. Eles tiveram medo. E diz no verso a seguir, no verso seguinte, e ele disse: ouvi a tua voz lá no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Duas coisas: temeram e estavam nus. Estas expressões, escondi-me porque estava nu, isto é, escondi-me porque algo aconteceu, algo drástico aconteceu. Houve uma mudança. Eles sentiram essa mudança depois da desobediência. E assim a humanidade tem vivido, tem se escondido. Tem estado nas suas catacumbas, no seu mundo entenebrecido, como dizem Efésios. E a minha questão é esta: onde é que nós estamos? Onde está a humanidade? A palavra de Deus diz que a humanidade está perdida sem Cristo. A humanidade sem a cruz está condenada. A humanidade sem o Evangelho está separada. E a palavra de Deus revela-nos porque ela está condenada. Por o fruto que ele dá. Pelo fruto que essa humanidade dá. A palavra de Deus traz-nos a evidência o tipo de fruto, o tipo de árvore que eu e tu somos. E Jesus fala sobre isso. Quando pode uma árvore sendo má, dar bom fruto? Não pode. Porque a árvore conhece pelo fruto. Tipo de árvore conhece pelo seu fruto. E a meditação deste final de tarde e princípio de noite é: onde estás tu? Onde estamos nós? Em que estado espiritual está você? Você tem essa chama acesa, tem sede de Deus, de orar, de ler, de meditar na palavra, de estar unido a outros irmãos? Você sente necessidade daquela unidade verdadeira, espiritual, profunda, que o Espírito Santo opera em nós, para fazermos a obra, para cooperarmos? Sermos ministros, sermos embaixadores do Reino dos Céus? Nós temos saído a pregar o Evangelho, temos procurado as almas perdidas, temos vindo a impor as mãos para serem curados, temos vindo a sacudir o poder das trevas, temos vindo a despertar a humanidade para a necessidade de novo nascimento, para a necessidade da humanidade de vir à cruz. Como é que está o seu estado espiritual? Como é que está a sua comunhão? Onde está você? Será que você também está perdido nos seus caminhos, nos seus conceitos filosóficos e doutrinários? Você está perdido naquilo que mais gosta, que mais ama? Não dá tempo à oração, não dá tempo a buscar a face de Deus? Não tem aquela sede de Deus que tinha, aquele primeiro amor? Não ora, não se deleita na sua presença? E se você está nesse estado, a questão é esta: nós temos vindo a comer daquela mesma árvore, que tem, não é só um significado, não só significa, não é só uma tipologia, ou uma evidência, é uma realidade. Porque árvore, na palavra de Deus, significa vidas, pessoas. E também depois fala do fruto que essas pessoas dão. E a minha chamada de atenção é para a comunhão. Como é que está você? Onde estás tu, Adão? Deus chamou.
Deus percebeu que algo estava diferente. Deus sabia que estava algo diferente. Então Deus chamou o homem. Onde estás, Adão? Ei, o que é que se passou? O que é que foi? Não te vejo aqui. Algo está diferente. O que é que houve? O que é que mudou? Onde tu estás? E a questão é onde é que está a humanidade. Ao longo dos séculos, das eras, dos anos, dos milénios, Deus tem estado a interrogar a humanidade. Onde está a humanidade? E nesses final dos tempos, com os sinais proféticos que nós temos vindo a ver, terremotos, tsunamis, vulcões, chuvas diluvianas, tempestades de areia de granizo, tempestades tremendas, têm-se abatido sobre a humanidade. Nada está normal, nada está igual, tudo mudou. Falei acerca disso, os sinais do fim dos tempos e vinda de Cristo. Os fenómenos da natureza à luz da palavra de Deus. E este princípio de tarde e início de noite eu quero chamar a sua atenção para onde tu estás. Onde eu estou. Como nós estamos. Porque Cristo vem. E como é que nós estamos? Estamos nós, a comer da árvore do conhecimento, a árvore que está no centro do jardim do conhecimento do bem e do mal? Ou estamos nós a alimentarmos da vida? Perdão. E nós precisamos de saber o nosso estado. É importante porque as bodas do Cordeiro estão às portas. Os sinais proféticos são evidentes. Não podemos mais negligenciar nem esconder os sinais proféticos. Eles são evidentes. Eles são notórios. Eles são uma realidade. Os sinais proféticos estão-se a cumprir debaixo dos nossos olhos no nosso tempo. Vimos aquele vulcão nas Canárias, como ele entrou em erupção. Como os eruditos temiam e temem que aquele vulcão seja aquilo que está narrado em Apocalipse 8, que há um movimento, há um mover de uma parte da terra que se separa e que entra no mar, a arder em fogo e que matará a terça parte dos animais no mar, dos peixes do mar e das naus dos navios, isto é, provocando um tsunami. E vulcões que têm entrado em erupção. Eu sei que podem dizer que poderão ser um sistema que a ciência tem estado a utilizar, algumas nações utilizam, nomeadamente a América do Norte tem utilizado e outros países têm utilizado para sacudir o planeta e para baralhar as coisas. Para usarem uma agenda do clima. Quando nós sabemos que a própria ciência diz que, há cientistas que dizem que eles não está realmente a haver de facto, não tem a ver com estes sinais que vêm, estes fenómenos da natureza não têm a ver com a mudança climática drástica, mas tem a ver não com o aquecimento global, mas tem a ver com o aquecimento do interior da Terra. Isso não é falado, não é narrado, não é chegado até nós. Porque há um interesse de manipular as massas. Há um interesse de levar a humanidade a seu bel prazer, estas elites mundiais, e levarem-nos a um estado eu chamava que é a reprogramação preditiva. Somos programados de e para obedecer cegamente ao belo prazer, ao sabor daqueles e do prazer daqueles que nos manipulam, daqueles que nos querem levar a um sistema da besta, ao sistema do anticristo. Tecnologia, a ciência avançada, como disse Daniel, estamos a ver nestes tempos, em que já a ciência, essa ciência ela é suficientemente poderosa para controlar tudo e todos. Já estamos a ser controlados em todos os lugares. Eu vou dar um exemplo. Há dias fui comer qualquer coisa numa pastelaria e a seguir vem uma mensagem para eu qualificar se gostei ou não daquela pastelaria onde eu comi, ou daquele restaurante, ou do local que eu frequentei. Estamos completamente vigiados. E esta agenda acelerada em termos de vacinação, ela veio para isso. Do Covid. E eles usaram e têm usado para reprogramar, para levar os homens a um estado de ser, a um controle total, a um sistema, um certificado digital e daí depois a um sistema mais avançado que virá, que é o sistema da besta do anticristo. Apocalipse 13, Apocalipse 16.
E as profecias estão-se a cumprir. Mas a questão esta noite é como estás tu e eu, como estamos nós diante de Deus. É importante nós fazermos essa questão. Como está o nosso amor? Como está a alegria do Espírito Santo em nós? Ela transborda apesar das circunstâncias, das vicissitudes, dos problemas, das angústias, das perseguições, dos sinais dos tempos. Jesus disse, não os atemorizeis, porque isso há de acontecer, mas ainda não é o fim. É só o princípio das dores. E as dores das nações começaram desde dezembro de 2019. Eu tenho vindo a evidenciar isso e a falar sobre isso. As dores das nações, as dores de parte começaram sobre a humanidade. Os sinais são evidentes e cada vez serão mais frequentes e mais intensos, com mais impacto sobre o mundo, sobre a humanidade. A angústia nas nações, a perplexidade pelo bramido do mar, como diz Lucas, o nosso amado médico Lucas, narrou aquele sermão da montanha que Jesus falava, ele narra esse facto, que serão mais intensos, mais evidentes, que as nações em perplexidade pelo bramido do mar. E desde dezembro, aliás, de 2019, quando se iniciou na China a pandemia, e ela estendeu-se em meados de 2020, início do ano 2020, e estendeu-se ao resto do planeta, nós vimos estes fenómenos da natureza a baterem sobre o mundo, sobre o nosso planeta Terra, de uma forma drástica. Apanharam todos desprevenidos. Estes sinais vieram, estes fenómenos, como um ladrão da noite. E a questão, onde estás tu, onde nós estamos? Precisamos saber. Havia comunhão íntima com o homem e Deus. Havia uma comunhão íntima. O Senhor Deus tinha todos os dias. Como é que está a nossa comunhão? Como é que nós estamos? Nós precisamos de perceber o nosso estado espiritual. Efésios, e então Deus depois começou a questionar até chegar para chegar à raiz do problema e houve sentença. E assim também haverá depois, diante do tribunal de vestes brancas e resplandecentes, puras, nós seremos diante daquele trono de vestes brancas, seremos julgados. Toda a humanidade será julgada pelas obras que praticou. E nós que nascemos de novo, nós filhos de Deus, que devemos ser a luz do mundo e o sal do mundo, devemos ter atenção a isto. Efésios 2, de 1 a 5, diz que Ele nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais também nós, antes, assim, andávamos também nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos de natureza filhos da ira como os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados e delitos. Nos deu vida em Cristo Jesus. 2 Coríntios 11 diz, apóstolo Paulo, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. São tempos que Deus derramará abundante graça sobre aqueles que estão sedentos, que têm sede, fome de Deus. Jesus disse que quem tem sede venha a mim e beba. No Evangelho de João capítulo 7, versos 37, 38 e seguintes. Quem tem sede venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E nós precisamos saber se há essa sede, se temos essa sede. Ou estamos a andar à luz, eu diria mais, nas sombras, comendo do fruto do conhecimento da árvore que está no centro do jardim, que estava no centro do jardim de conhecimento da ciência do bem e do mal. Ou estamos a comer da árvore da vida. Se o nosso alimento tem sido o pão que desceu dos céus. Se nós estamos a alimentar espiritualmente da palavra de Deus viva, que permanece para sempre incorruptível. E é um alerta para todos nós, sinais que Jesus evidencia. Era motivo de regozijo levantar as vossas cabeças, porque próxima está perto da vossa redenção. Quando vires todas essas coisas estão a acontecer, levantai as vossas cabeças. Põe os olhos no autor e consumador da vossa fé. E nós precisamos disto. Precisamos de saber em que estado estamos, onde nós estamos em termos espirituais.
Os sinais, como eu disse, serão mais frequentes, serão mais intensos, esses fenómenos não paranormais, porque nós iremos ver Apocalipse cumprir-se diante dos nossos olhos. E eu falava com jovens perguntando-me, olha, José, será neste tempo que se cumprirão esses sinais? E eu disse, sim, tenho que vos dizer que é assustador, mas é real e cumprirão-se provavelmente no nosso tempo. Esta geração irá ser impactada por Apocalipse. Deus irá julgar as nações por aquilo que nós vivemos, pelos valores que praticamos, pela humanidade. Os homens estão maus, estão perversos. E nós iremos ser julgados por isso. Está a vir juízo. Mas ao mesmo tempo também há livramento para aqueles que vivem de uma forma justa, correta e íntegra. E é necessário nós trazermos esta mensagem a toda a humanidade. Impactar o mundo pelo poder do Evangelho. É necessário nós termos esta ousadia, é necessário nós estarmos debaixo da luz das Escrituras, é necessário nós estarmos elucidados, é necessário nós estarmos corroborados do poder de Deus, revestidos do poder de Deus, para levarmos uma mensagem de esperança à humanidade e desta forma nós podemos impactar o mundo. Somos os embaixadores. Com a autenticidade, o carimbo da autenticidade, o selo, o penhor que foi derramado sobre nós, e somos estes bem-aventurados que, escolhidos, separados, antes da fundação do mundo, para trazermos essa mensagem com poder, impactarmos o mundo com esta poderosa mensagem. E a questão esta noite é onde estás tu, onde estou eu, como nós estamos em termos espirituais. Por isso, meu amado ouvinte, meus amigos ouvintes, precisamos despertar. É uma questão pertinente. Onde estás tu? Onde estou eu? É necessário um volte-face e é isso que eu, esta noite, com meditação, queria trazer a todos nós e poder, de alguma forma, avivar a nossa consciência para os momentos que estamos a viver, momentos difíceis, momentos conturbados, em termos sociais, em termos políticos, em termos de fenómenos da natureza, a todos os níveis. Nós precisamos de alguma forma, meditar sobre isto e perceber onde nós estamos, a todos os níveis. Mas principalmente como está o estado no nosso coração. Como é que nós estamos em termos espirituais? Por isso queria deixar esta pergunta a si, a mim, está em Gênesis 3, verso 5. Adão, onde estás? E Deus vem à procura desta humanidade perdida. Deus quer usá-lo a si. Deus quer que você seja achado, que você seja salvo, para que depois Ele o envie. A quem enviarei, quem irá por nós? Disse o profeta messiânico, quando Deus lhe apareceu na sua glória. Ele disse, ai de mim que sou homem pecador e habito no meio de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, o Senhor da glória. E Deus impactou Isaías, levantou por meio da experiência daquela salvação, ele pôde ver o Messias e ter essa experiência do que o Messias via, e ele foi que anunciou a vinda do profeta messiânico. Então esta noite eu trago até si, trago até a mim, um despertar em termos de consciência. Linda a cidade de Aveiro, estou aqui, como vocês podem ver, é fantástico, aqui junto à Ria, mas queria trazer até si esta mensagem de esperança, esta mensagem que um despertar em termos globais, em termos individuais, em termos de consciência, onde nós estamos. Vejo tantas pessoas distantes de Deus, feridas, magoadas, perdidas, angustiadas. E quando a nossa vida devia ser pautada por sede, fome de Deus. E é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que Deus despertou,
este fim de tarde de quarta-feira, de outubro de 2021, aqui na cidade de Aveiro, Deus me trouxe aqui para compartilhar consigo esta palavra, pois eu irei postá-la pela graça de Deus, que ela possa impactar o seu coração, que ela possa trazer um despertamento e uma consciência avivada dos tempos que nós estamos a viver. Tempos conturbados, tempos difíceis, como disse o apóstolo Paulo. O doutor Paulo, o apóstolo Paulo, falou-nos desses tempos. Ele e o médico Lucas, no seu Evangelho de Lucas, ele falou-nos de Atos dos Apóstolos, que escreveu também Atos dos Apóstolos, ele fala-nos também desses tempos proféticos. E Mateus também, Marcos também. Temos uma série de passagens que nos falam sobre estes últimos tempos. E a questão, nós precisamos saber onde nós estamos. Precisamos ter consciência. Precisamos que o Espírito Santo nos desperte. Precisamos voltar ao primeiro amor. Bom, não tomo mais o seu tempo. Deixo esta questão, deixo aqui para todos vós esta meditação. Onde você está, onde eu estou? Gênesis 3:5. Onde estás, Adão? Até então a comunhão era perfeita, até então havia uma relação íntima com Deus, foi perdida. Mas Deus, sabendo disso, Ele enviou o seu Filho para nos restaurar à semelhança de Adão e Eva. Ele deu promessa a Eva à humanidade e Ele sentenciou que haveria o Salvador, que feria a cabeça da serpente e a serpente lhes feria o calcanhar. Fala aqui da vida de Jesus. Nascido de mulher. E Jesus, nascido de mulher, ele trouxe essa redenção à humanidade, essa esperança. Por isso precisamos perceber se nós estamos a esconder a Deus, se temos áreas que nos escondemos, temos vergonha por aquilo que fizemos. Cheguemos a Deus, porque Ele chegará a nós. Meus amados, uma noite abençoada, cheia da graça, do amor e da paz de Deus, que transcende todo o entendimento. No nome de Jesus.